Começando a live, recebendo o advogado Rodrigo Badiani, do Espírito Santo, mais precisamente de Colatina, e vamos conversar aqui, um bate-papo que vai ser bem legal, sobre exatamente expert em recurso de revista, né? Contar a experiência do Rodrigo, que tem conseguido um excelente êxito com os recursos de revista. O Rodrigo já está na sala, deixa eu puxar ele para dentro aqui, fixando o tema. Tá aqui. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, professor. Felicidade aí estar aqui nessa terça-feira de carnaval, quem diria? Eu aqui com Tá essa tudo, turma boa. tá tudo bem, né? Tá joia. Eu tava até brincando Então, com uma amiga minha agora, né? E o pessoal passou aí dias e dias comentando no Instagram que terça-feira de carnaval não é feriado, mas o bom mesmo está sendo aproveitar o feriado. eu estava montando agora um parecer agora com base no 477A, né? Para uma Ah, empresa que infelizmente vai ter que fechar, e aí a gente tá nesse debate como que traz o sindicato, ainda que não seja necessário, né? Mas, e aí eu discuto muito isso com as empresas, assim, vamos tratar sempre da melhor forma possível, né? o que puder amenizar, né, Rodrigo, é uma questão até social, né? Por mais que a gente saiba que as empresas estão em situação de dificuldade, né? Mas essas dispensas elas têm um impacto comunitário, um impacto social muito grande, né? A gente realmente tem que lembrar disso, né? Não dá para se esquecer que atrás de uma empresa sempre tem um grupo de funcionários, não são muitos funcionários, mas eu achei bacana que o empregador ele está com essa preocupação e tudo mais, né? E é daí que eu vim, né? Dessa coisa de diminuir o litígio, né? É, Apesar de gostar muito da parte processual do trabalho, né? Eu até brinco com meus clientes, eu estudo direito do trabalho para evitar litígio, né? Eu tenho, porque eu advogo muito para a empresa, eu já fiz muito empregado, muito empregado, né? E aí chegou um ponto que eu comecei a fazer tanto empregado, que eu comecei a achar fácil. E aí um dos meus cases, né, que eu entrava com ação contra ele, virou para mim e falou assim: como é que eu faço para você não entrar mais com ação contra a gente? Eu falei: me contrata. Rapaz, no outro dia tava o diretor da empresa no meu escritório e falou assim: viemos te contratar. Eu falei: não tá. acredito. É tipo o Darth Vader com o Luke Skywalker. Tinha resolvido o problema do Darth Vader. Foi mais ou menos isso. E foi engraçado, né? Porque, porque rapidinho eu consegui identificar quais eram os problemas da empresa e a gente começou a tratar da, de como resolver. Era uma empresa que tinha mais de 180 reclamações trabalhistas, né? E hoje eu continuo advogando para eles, porém só tem 9. Eu fico até meio Ah, triste, porque agora está mais feliz. Mas, professor, eu acho interessante, assim, às vezes as pessoas perguntam assim, como é que eu entrei na Justiça do Trabalho? Porque eu não tenho, uhum. a minha, É isso que eu ia te né? perguntar, Rodrigo. Você podia se apresentar, porque você atua em Colatina, né, no Espírito Santo. Isso, E isso. acho que seria bacana, Rodrigo, você se apresentar, quanto tempo tem que ser advoga e a gente falar um pouco dessa sua trajetória. Então, eu advogo há mais ou menos uns 12 anos, né? A faculdade de Direito não foi meu primeiro curso, eu tentei outras coisas e parei, né? E aí, um dia, eu percebi que eu gostava de ler e eu achava letras em inglês um pouco fora da minha praia e falei assim, não, faz direito que você vai ler muito. Eu falei, então tá bom.
Acho que me enganaram que você não tem que ler muito, não. Você tem que ler tudo muito. Entendeu? E aí eu fui para o direito. Na época eu passei na OAB logo no início, e aí eu trabalhava no poder público, né? E aí eu tinha um problema porque as pessoas não me viam como advogado. E aí eu falei bem assim, bom, eu vou ter que, se eu não me ver como advogado, as pessoas vão ter que me ver. Eu comecei trabalhando numa repartição pública bastante simples, numa área que não tinha nada a ver com jurídico. Eu comecei de camisa social e gravata. E aí todo mundo me chamou de idiota, né? Claro. Tá se achando porque passou na OAB. Aí eu falei, mas eu queria que as pessoas me vissem assim. E um belo dia, eu andando desnorteado, tinha casado, ganhava pouco mais de salário mínimo. Olha a doideira. Né? Casei com ganhando um pouco mais de salário mínimo. E aí andando pela rua da cidade, tinha um circo. E aí eu andando pelo calçadão, um palhaço de circo me para e fala assim, você é advogado? Eu falei, sou. Aí você faz direito, você entende da área trabalhista? Eu falei, cara, deve ser pegadinha desse palhaço, eles estão me Isso é filmando. palhaçada. É. Aí eu falei assim, entendo. Aí ele falou assim, olha só, eu estou aqui no meu circo, eu fui acusado de trabalho escravo, porque tinha um cara que dormia no baú do caminhão, né? E eu não sei o que eu faço. Aí me deu vontade de falar com ele assim, eu também não sei. Aí eu falei com ele assim, rapaz, me dá o processo aí que eu vou ver. Aí ele falou assim, quanto é que você vai cobrar? Aí eu lembro até hoje o valor. Eu falei assim, isso há 12 anos atrás. Eu falei assim, eu cobro R$ 1.800. Ele falou assim, eu te pago agora. Eu falei, gente, isso era um mês e meio meu de salário. Eu falei, não estou acreditando que eu vou ganhar. E aí foi engraçado, porque eu fiz a audiência no Ministério Público do Trabalho e tinha uma audiência na Justiça Comum. Quando eu vou para a audiência da Justiça Comum, eu pego uma juíza que hoje eu tenho muito respeito por ela, a doutora Ana Maria, e ela assim, só que ela é muito seca em audiência. Não é que ela é seca por não ser simpática, é perfil da pessoa, né? Claro. E ela tem uma oratória perfeita e eu entro com aquela mulher, rapaz. Eu não sabia, não dava para pedir para sair. E eu entrei, consegui fazer uma boa audiência, confesso que eu gaguejei mais do que falei. Eu acho que no final ela ficou com pena de mim, a gente conseguiu fazer um acordo. E eu encerrei esse meu primeiro dia, assim, né? Mas acabou que eu sobrevivi. E eu gostei da matéria, né? E eu fui indo, buscando outras coisas, né? E fui começando a estudar. Porque quando a gente sai da faculdade, professor, com todo respeito aos colegas, a gente sabe que na justiça do trabalho a gente sabe pedir o quê? Hora extra e parte das verbas rescisórias. É o normal, né? Então, e eu fui estudando para aprender, né? Aí fui fazendo, fui aprendendo, né? Mas eu sempre gostei de estudar. Isso facilitou muito o meu trabalho, né? Sempre facilitou, né? Muito bom. Mas eu sempre falo lá em casa, né? Que, que o importante é a gente não desistir, entendeu? Já tomei lambada. Assim, nossa mãe. E eu peguei toda a parte da transição da reforma, as súmulas novas, né? Mas foi bacana, assim, ter que aprender na marra, né? E aí eu tenho a sorte também de ter pessoas do meu lado também lá no escritório que são fantásticas, né? E aí eu fui aprendendo, e com o tempo, quando a gente aprende, professor, eu acho isso interessante. Não sei se os meus colegas são assim, mas você tem uma necessidade de afinar, né? E eu sempre senti vontade de afinar. Eu nunca fui um cara fantástico assim para ler os manuais, nunca, não. Eu preferia, por exemplo, Rodrigo, você quer aprender a fazer um recurso? Cara, eu ia no julgamento do TST, via onde o cara subia e ia estudar o que a pessoa argumentava, né? O pessoal fala, eu tenho um professor também, um colega que é professor meu, ele fala assim, Rodrigo, você escolhe o caminho mais longo para aprender? Eu falei, não, eu acho mais divertido. Agora, teve uma coisa que você falou aí que eu achei interessante, Rodrigo, a questão lá da história de você advogar contra a empresa e a empresa te contratar. E isso é uma coisa que eu tenho ponderado com os colegas,
que acho que é algo muito positivo. No direito de trabalho tem um problema, né? Porque dependendo do lugar, principalmente cidades menores, né? Eu já fui juiz em cidade pequena e esse tipo de situação é mais destacado do que numa cidade de médio para grande porte, como você está aí em Colatina, né? Mas porque tem muitas localidades que o advogado fica com o carimbo, né, de ser advogado de reclamante ou de ser advogado de empresa, e isso acaba, mesmo que ele não queira fazer essa atuação mais nichada, isso acaba acontecendo. E ocorre que quando uma empresa, uma grande empresa, né, uma empresa de médio porte, enfim, resolve contratar um advogado que é especialista em fazer ações de reclamante, isso é muito positivo, né? Porque se você já tem a experiência de fazer processos de reclamante, você tem muita situação que você tem como antecipar a estratégia, você já sacou o que o colega está tentando fazer para te dar um nó no processo, digamos assim, né? Coisa que acaba que se eu ficar 100% só de um lado, né? A minha advocacia acaba que ela é mais pobre, ela não, você não tem condição de explorar totalmente as suas potencialidades, né? Então eu acho muito legal isso. O grande lance de você advogar para reclamante e mudar para o lado da reclamada, eu ainda continuo fazendo reclamante, bastante pontual, mas ainda faço. A gente faz muito reclamante dando moral por acidente de trabalho e tudo mais, né? Mas o ruim é assim, é que às vezes quer dizer, o ponto bom é que quando eu entrei na empresa, eu sabia todas as falhas que eu batia. E o advogado, na época, que me antecedeu, né? O advogado que me antecedeu era um advogado que não trabalhava diretamente dentro da empresa. E a minha proposta para a empresa, não foi, eu acho que esse foi o grande diferencial, foi de não trabalhar como advogado externo, e sim trabalhar dentro da empresa. Porque ali eu ia entender daquela realidade, e entendendo daquela realidade, falar, olha, aqui vocês estão errando, aqui vocês estão acertando. Né? Eu acho que esse foi o grande ponto e E na hora fantástico. de fazer uma defesa, uma instrução, isso faz toda a diferença, né, Rodrigo? Você conhecer a Nossa, empresa, conhecer o negócio do seu cliente. e é legal, professor, que o juiz percebe isso. Você passa Sim. tanta confiança na. Eu lembro que a gente ia para as audiências e aí o juiz fazia alguma pergunta, excelência, pela ordem, falava, a empresa trata isso assim, assim, assado, nós temos isso no regulamento da empresa, está aqui na defesa e de tal, já era, né? Ou quando nem era processo eletrônico ainda. Então a gente colocava isso e eu lembro assim, de juiz falar assim, ó, doutor, tá aqui. Por que você está pedindo assim? Aí eu falava assim, cara, quando o juiz fala isso, a gente não dá um por dentro, né? Então a gente foi aprendendo. A gente foi aprendendo a construir essa forma de trabalhar. Porque eu acho que o advogado é uma profissão, assim como as outras, mas a construção do advogado ela se dá com o tempo, com a maturidade, com a leitura. Uma dica de ouro que eu dou para quem está advogando: chega mais cedo para a audiência e vê como que o juiz trata a audiência. Entendeu? Né? Outro dia eu fui fazer uma audiência e estava acompanhando a audiência. Outro dia não, já tem tempo, né? E aí, quando o advogado foi fazer a contradita, a testemunha começou a interferir no processo e o juiz deixou o negócio, a testemunha que estava ali tomando o juramento, começou a interferir e o juiz deixou aquela cena acontecer. Aí eu falei, caramba, vai chegar na minha vez se eu pedir contradita, né? Eu tenho até medo da parte fazer alguma coisa, porque eu não vou saber me comportar. E aí você se antecipa, né? Lógico, nunca seria grosseiro com ninguém numa audiência, eu nunca, né? Mas assim, você já se antecipa para ver o perfil do juiz, né? Às vezes o advogado que você vai ser ex-adverso dele, ele tem outra audiência, você também percebe como é que ele se comporta em audiência. Eu tenho vou contar uma, vou contar as derrotas também, tá? Mas vou contar uma aqui que eu achei fantástica. Eu chego na audiência, eu conto piada lá de fora, eu brinco, eu converso com todo mundo, eu sou, né? Só que chega na audiência, não é o Rodrigo Pessoa, é o Rodrigo advogado, eu tenho esse outro Rodrigo dentro de mim.
E aí eu mudo. A cara rindo fica séria, né? E aí eu lembro que uma vez eu cheguei, sentei do lado de fora e tal, tal, tal. E aí a reclamante começou a conversar comigo, o advogado começou a conversar comigo, daqui a pouco vem a testemunha e começa a conversar comigo. E a testemunha começa a conversar comigo e fica falando, porque eu já fiz isso com ela, eu viajei para não sei onde. E foi falando tudo que ela fez com a parte. Caramba. Aí eu falei, cara, será que o advogado vai achar que eu sou falso? Eu não estou sendo falso. Eu não perguntei, ela foi contar. Rapaz, quando chegou na audiência contradita, qualificou a testemunha de silêncio tem contradito, que é amizade íntima. Viajaram para não sei aonde, são amigos, tal, tal, tal. Aí a juíza falou assim, foi? Aí eu, bicho, eu só vi o advogado olhando pra mim, me xingando pelo canto da boca. Tipo assim. Saiu lá fora, foi falar um monte de coisa. Falei, doutor, eu não pedi para sua testemunha ser tão receptiva. E acabou que a gente ganhou o processo porque não tinha testemunha, né? Lógico que é muito interessante, né? Outro dia eu tive uma audiência. Eu lembro muito, professor, essa aqui foi legal. A gente estava, você e o Zé, esqueci o nome dele, que é juiz do trabalho também. Vocês tiveram uma divergência numa live, se a testemunha era da parte ou do juízo. Né? Sim. Até e curioso, Rodrigo, você falando questão de contradita. Hoje a gente vai fazer uma live exatamente sobre contradita de testemunha. Eu e o Zé Antônio. O Zé Antônio, foi ele mesmo. E aí, fui ouvir minha testemunha, um processo meu de reclamante. Fui ouvir minha testemunha, e eu não preparo testemunha, eu não converso com testemunha, eu falo, olha, fala o que você sabe, o que está no seu coração. Chega lá, a testemunha vai lá e fala assim, não, eu sou amigo mesmo, eu frequento a casa, eu vou. Aí diz, doutor, contradito. Eu falei, excelência, dá para ouvir como informante? Aí o juiz falou assim, doutor, posso até ouvir para te agradar, mas para mim não serve de nada. Você vai fazer as perguntas e eu vou... Aí eu falei, então tá, excelência, eu não vou ouvir não. Aí a parte, a reclamada tem testemunha, eu falei assim, excelência, tem, e eu quero ouvir ela. Rapaz... Eu falei, tem, e eu quero ver o e-mail do Zé na hora, não sou. Não tem... aí a advogada, mas a testemunha é da empresa. Eu falei, não, ela serve ao juízo. Se ela servisse para a empresa, ela não é testemunha. Aí a juíza, tá correto. Eu falei, não acredito, ouvi a testemunha. Mas assim. Bem. Então, assim, a gente tem que ter essas malícias, a gente tem que aprender a lidar. Né? Eu gosto muito também da sustentação oral, acho que é fantástico, ainda mais agora que ficou virtual, ficou fácil, não tem que ficar mais esperando no tribunal. Né? Mas assim. Né, Rodrigo, você mesmo que está em Colatina, né? Às vezes é difícil, né, para o advogado você tirar o dia inteiro aquele processo mais importante para em Vitória, para entregar memorial, para uma sustentação oral. Então, acho que acaba assim, não foi proposital, né? Mas eu acho que a pandemia, nesse ponto aí, trouxe algo que veio para ficar, né? Essa facilitação para o advogado sustentar de qualquer lugar. Você quer ver uma coisa, professor, que eu faço agora na sustentação oral e eu venho recebendo elogios dos desembargadores? É que lá no escritório a gente tem uma estrutura bacana, isso é bom a gente dizer que não é ruim, a nossa estrutura é boa, né? Mas quando eu vou fazer uma sustentação oral, mesmo virtual, eu faço de pé, eu peço licença para levantar. Não tem desembargador que me elogia. Então, assim, porque você demonstra que você vai estar sustentando perante um tribunal, ainda que seja numa situação virtual. Liturgia, né? Aí eu falo exatamente isso, né? Excelências, pela liturgia, eu vou me dirigir a Vossa Excelências de pé. E aí eu levanto, rapaz, não tem um que fala assim, não, levanta, cara, que você já está sentado, por que custa ficar em pé e ajustar a câmera? Entendeu? Né? A não ser que você for fazer igual aquele desembargador lá que estava de calção, né? Mas não é o nosso caso. Então eu acredito assim, que eu acho que o advogado, professor, ele, lógico, conhecer do recurso é indispensável. Agora, conhecer, ter as percepções de como tem que ser as coisas, ou os processos, ou os procedimentos, como você vai adotar determinada situação, como você vai adotar determinado comportamento a depender do lugar que você está. Né? Então, assim, é sempre
é sempre muito bom a gente poder estudar e o mais importante que eu acho é estar do lado ou estar acompanhando pessoas que podem é, completar a nossa discussão. Eu acho que isso é assim, de extrema importância. Eu acredito que no caso, né, o Seja Expert em Recurso de Revista, né, que é o produto que eu comprei, né, assim, eu acho que é fantástico. Primeiro que eu realmente tento acompanhar todas as lives, mas eu acabo não conseguindo porque viajo muito. E aí na Uhum. estrada costuma não Sinal. ter sinal, ou caio, às vezes eu estou dirigindo, eu só ponho para ficar ouvindo, né? Uhum. Mas assim, é indispensável para o advogado ele ter um, um elemento plural, entendeu? Ele ter um lugar onde ele vai conseguir discutir com um monte de gente sobre um monte de coisa, né? Eu falo assim, eu acho que eu já atuei em mais de 1.000 processos trabalhistas, então eu posso dizer que eu tenho uma certa experiência. Mas é Uhum. muito legal você escutar a história do juiz, né? Eu tenho É cada verdade. história, cara. Eu tenho cada história assim de audiência e de sustentação, né? Que para mim assim são emblemáticas, coisas que eu assisti, coisas que eu fiz, né? Eu tenho uma Isso é clássica. vida, É, né? eu tenho uma clássica. Um dia foi processo físico. Processo físico, eu entro na audiência, cadê o preposto? Falei, Hum. caramba, vou tomar uma revelia. Aí o juiz olha para mim e fala assim, doutor, quem é o preposto? Eu. Aí, aí eu falei, senhor é o preposto? O senhor não é advogado da empresa? Nesse processo eu sou o preposto. E o Ah. advogado? Não sei. Não me avisaram, né? É, aí o juiz falou assim, doutor, mas não, excelência, não tem o juiz postulante, eu sou preposto da empresa. Cadê a carta de preposição? Eu falei, onde é que diz que ela tem? Eu estou com todos os atos constitutivos da empresa aqui, tirei a procuração, lógico, e a gente começou a debater. No final das contas, ele adiou a audiência porque entendeu que a testemunha atrasou por causa de um acidente, mas eu não queria ficar justificando porque eu sabia que ele cacetava a revelia. Aí ele falou, É. doutor, eu não vou querer te constranger aqui, mas eu falei, Não excelência, contou. tudo, não vou querer, mas pelo menos adiou a audiência, então esperou a parte Já chegar e deu valeu. para fazer depois, né? Aí falou, aí depois no final a gente acabou conversando, ele elogiou a coragem, excelência, estou defendendo o interesse da empresa, e né, e é lógico, o advogado tem um grauzinho de estudo, mas também tem que ter um grau de coragem, né? É, O muito. advogado ficou para morrer, mas assim, são coisas que eu já fiz, hoje eu não faria mais, entendeu? Tem coisas que a maturidade nos permite descobrir que tem outros meios, né? Eu adoro o direito porque ele é vivo, né? A gente pode, né? Eu já ganhei processo de quando o cliente foi revel. Eu acho isso uma coisa Uhum. fantástica. Às vezes as pessoas, por quê? Porque a revelia, por exemplo, ela não termina no fato da parte não estar O presente. direito, o direito do É, reclamante é ruim. Você pode alegar uma matéria de direito em razões finais e o juiz acaba aceitando, né? Então, tem vou várias juntar possibilidades. prova documental, se o cara não pedia. Porque às vezes o advogado, principalmente na inicial, esquece que Uhum. quando o juiz suspende o processo para decretar ou não a revelia, a parte tem que dizer que dispensa qualquer outro rito, entendeu? Exato. Né? E Uhum. aí, eu lembro, nesse caso, que o juiz falou assim, olha, o cliente me procurou, tinha tomado a revelia, eu atravessei uma petição na hora e falei assim, quero ouvir o depoimento pessoal do reclamante. Uhum. Aí o juiz falou assim, ó, não pode. Falei, pode, não pode, pode, né? Julga. Recurso em cima. Desceu É, para ouvir o reclamante. Quando desceu para ouvir o reclamante, não tem prova documental, né? Então, assim, tem a coisa que aí você tem que conhecer o direito. E se você não tiver técnica, né, você ainda vai tomar um esporro ainda, né, do desembargador. Então, lógico que tem matérias, né, e a gente tem que estudar um pouco mais, né, mas tem exato. matérias que a gente fica mais feliz aí em tratar, né? E deixa eu te perguntar, Rodrigo, como é que você foi parar lá no nosso curso, no Expert em Recurso de Revista? Professor, foi até engraçado. Eu estava com um recurso de revista para fazer lá no escritório, e aí eu ia conversar com os outros dois que a gente trabalha lá, e falava, você já tem um recurso de revista para fazer. O doutor Sebastião, que é o advogado mais velho, que me ensinou 99% que eu sei, né?
ele é muito técnico, né? E aí eu queria ensinar para a galera, porque eu falo, pô, eu falo que eu faço recurso, e o pessoal fica na expectativa aí e tal. E eu comecei a debater com a turma em como a gente podia construir aquele recurso junto. Era um recurso difícil, então eu gosto de pegar o difícil, porque quando veio fácil, né? Quando veio fácil, é mais fácil. Aí eu comecei a debater, cara, e eu vi que eu não conseguia ensinar aquilo que eu sabia. Não por uma questão de não conhecer a matéria, mas talvez, pessoal, até por uma questão de humildade. E aí eu vou ser bem sincero com relação a isso. Porque parecia que o que eu sabia era obrigação dos outros saberem. Eu falei, caramba, cara. E aí eu comecei a procurar na internet materiais, né, sobre recurso de revista. E aí eu acho que o Google ele tem uma mandinga, né? Quando você procura alguma coisa no Google, aparece em algum lugar. E aí veio a chamada, seja um expert de recurso de revista. Aí você fez uma live, eu assisti a live, eu falei, cara, é isso que eu quero, porque eu vou ter que pegar o meu conhecimento, o conhecimento que eu tenho, e vou ter que começar a dividir ele em etapas, porque senão eu não consigo ensinar. E não conseguir ensinar, para mim, demonstra que eu não conheço o recurso. Eu comecei a achar que eu estava subindo muito por sorte, né? E aí eu comecei a pegar o material, né, as aulas, ler e dar aula, né, no escritório. Muito bom. E aí o pessoal começou a gostar, o Geraldo e o André, e eu falei, tá, e acho que está dando certo. E aí, nesse meio tempo, o pessoal começou a comentar lá do escritório e tal, eu comecei a brincar com as pessoas, e aí eu confesso, nesse meio tempo as pessoas começaram a vir, Rodrigo, você me ajuda aqui no recurso? Faz isso. Eu já ajudava, né? E acabou que hoje as pessoas me procuram mesmo, né? Eu tenho vários, assim, agora eu tenho um que eu acho fantástico. Outro dia, isso já tem um tempo, né? Foi até antes da reforma, mas já estava na vigência da súmula 448. E aí um colega meu falou, olha, Rodrigo, eu fiz uma ação de reclamante, eu pedi adicionar a salubridade em grau máximo porque eu limpeza de banheiro público. Beleza. O laudo pericial não reconheceu, ele deu, confesso que esse colega meu até deu mole, né? O laudo pericial não reconheceu, o TRT veio e manteve a sentença julgando improcedente. Aí quando foi no 5º dia, ele me procura, Rodrigo, pelo amor de Deus, olha a diferença que vai dar, 5 anos de diferença de adicional, o que eu faço? Aí eu falei, o que você colocou no inicial? Eu coloquei que ela trabalhava em banheiro público, limpando banheiro público. Aí eu falei, aí que é você conhecer? Aí eu falo, o que é você conhecer a súmula 126? Né? Falar nisso, no expert de recurso de revista, aquelas suas aulas de súmula 126, eu aplaudia, eu falo, caramba, bicho. São matadoras, né? Aquilo lá. Eu, na modéstia à parte, eu tiro o chapéu para mim também, Rodrigo. Não, a parte massa. E aí, rapaz, e aí eu falava assim, aí eu cheguei e falei com ele, cara, vê se a empresa confirma que o banheiro era de uso público. A empresa confirmou. Eu falei, bicho, subiu o recurso de revista, você não tem fato narrado inicial e confessado na contestação, né, é incontroverso. Então, faz o recurso e tal. Só que, tipo assim, ele queria que eu fizesse o recurso perfeito. Cara, vai lá e tenta, né? Esse recurso não subiu, professor, porque o cara usou de um preciosismo que hoje eu não tenho, mas já tive, confesso que já tive. Naquela época eu não teria, né? Ele foi lá e transcreveu o depoimento pessoal do preposto da empresa, em vez de só se adequar ao fato aos fatos da inicial. E aí, meu querido, pegou um assessor técnico da presidência e não subiu o recurso. Tentou com agravo, e aí o TST falou, olha, você botou, tipo assim, em outras palavras, você colocou informação demais aqui. Não precisava. Né? O cara foi lá e transcreveu. Aí falou, ele até colocou, mandou para mim, que eu não vou me recordar com riqueza de detalhes, mas ele colocava assim, o fato tal foi dito na inicial, foi confirmado na defesa, e o depoimento do preposto da empresa foi nesse sentido. Transcreveu.
Cara, o cara nem olhou o que ele escreveu antes, quando viu o documento, a transcrição do depoimento do preposto, falou, já ó, era. não precisava, né? Tipo assim. É, Então tem. Agora eu vou voltar aqui. Aquelas aulas eu vou respeitar, bicho. Aquelas aulas eu vou falar assim, eu copiei literalmente todas, porque tinha coisas que eu nem observava direito, entendeu? Né? Como foram. Na verdade, o módulo Expert em si, ele ensina muito, né? E o que eu acho legal do módulo em si, do curso em si, é que se você souber anotar, você descobre que a técnica ela é mais matemática do que jurídica. Então é você verdade. tem que observar isso, assim, né? Recurso de revista não é um recurso para doutrinador, com todo É, respeito aos doutrinadores que escrevem sobre recurso de revista, né? Ele é um recurso que eu acredito, né? Pelo menos é assim a forma que eu lido com ele. Ele é um recurso que ele trata exclusivamente de uma questão extraordinária, técnica e objetiva. Não adianta você querer ali escrever um livro, né? Eu falo porque aquele meu recurso que subiu de vínculo, né? Que eu acho que eu até te amolei, porque eu estava preocupado porque no meio da elaboração do recurso saiu a decisão do artigo 129 da Lei de Liberdade Intelectual do STF. assim. E eu não tinha colocado no recurso, porque eu fiquei com medo do TST, do TRT, declarar inconstitucional e aí ficar perdido, né? Uhum. Para subir o recurso. Aí sai a decisão, falei assim, caramba, vou colocar isso aonde agora? Né? E aí eu Interessante, falo ô, mesmo. Rodrigo. Você podia contar um pouquinho desse recurso? Claro, a gente não precisa identificar o seu cliente nem nada, mas eu acho interessante a gente ter um caso específico, né, até para dar de exemplo para o pessoal que está assistindo a live. Esse caso eu lembro, você comentou, era uma situação realmente um pouco mais difícil. E aí, antes de você contar para a gente, você falou uma coisa aí que eu tenho repetido para os alunos, que é o seguinte: você disse assim, hora que a gente aprende a fazer o mais difícil, você tem uma tranquilidade com o mais fácil, né? Então, acho que uns 15 dias atrás, mais ou menos, eu passei comigo aqui passou comigo no Zoom, né, que eu sempre faço as reuniões com os alunos para analisar o recurso, né? Então, passou comigo aqui uma colega que é do interior de São Paulo, um recurso que ela fez lá para o TRT 15, e a hora que terminou a reunião, ela me mandou uma mensagem assim, falou, professor, eu achei que eu estava indo muito bem, achei que meu recurso estava muito bom, mas depois que passou pela reunião com o senhor, eu vi eu preciso estudar mais, eu preciso pegar uma base, um fundamento a mais tal. E eu falei para ela o seguinte, falei, olha, como eu disse para você que eu não tenho rodeio disso, o seu recurso tá bom, se tivesse ruim, eu falava que tá ruim, porque não tem porquê a gente não ser sincero com o aluno, isso não é grosseria, isso é você querer o bem da pessoa, né? De falar, ó, vamos melhorar aí, porque realmente desse jeito aqui não vai. Agora, eu usei uma analogia para ela, falou, olha, agora você não se assuste, porque é claro que eu corrigi tudo pensando assim, cada correção que eu faço, eu penso no recurso de revista ideal, naquele recurso de revista perfeito. Mas você não precisa do recurso de revista perfeito para ganhar o processo no TST. É um recurso que o ministro olha assim e fala, nossa, isso aqui está mais que impecável. Não, você precisa de um recurso bom que atenda todos os pressupostos. E aí a analogia que eu faço é que eu nunca dei um tiro na vida, mas a gente sabe que um atirador de elite, se o cara tiver com rifle para acertar um alvo a 2 quilômetros de distância, ele não vai mirar reto. Se ele mirar reto, o tiro vai errar, muito possivelmente a bala vai acertar o chão. Né? Então, na verdade, eu vou mirar para cima, né? E a bala vai fazer a curvatura de pegar no alvo. E acho que quando a gente pega
um estudo mais técnico no direito, eu penso assim, a gente tem que puxar, pensar lá em cima, e mesmo que eu não atingir o topo, né, digamos assim, da técnica, eu vou atingir o alvo, eu vou ser assertivo, eu vou ser certeiro, e como você disse, o recurso de revista, eu trato ele como uma operação quase matemática mesmo, né? E a partir e com o curso eu venho melhorando também, né, Rodrigo? Que acaba que eu fiz já 160 lives com os alunos no Zoom, e isso para mim fez toda a diferença, né? Porque é onde eu vou percebendo muito mais do que uma coisa é a minha percepção quando eu fiquei no TST, analisei os recursos e continuei estudando, né? Então é um olhar, digamos assim, do balcão para dentro, né? Agora, quando a gente conversa com 160 alunos, as dificuldades vão aparecendo empilhadas, né? Não só em quantidade, mas em repetição. Eu vou vendo onde os alunos estão tendo maior problema, eu consigo ir lá e ajustar. Falar, não, o começo do curso que eu percebi, falei, não, o pessoal está tendo dificuldade de montar o recurso. Então, eu criei a fórmula que é matemática, né? Então, é igual você falou, não é um recurso doutrinário. Se eu for fazer um recurso hoje, por mais que eu goste de escrever, que eu gosto, minhas sentenças mesmo, hoje eu mudei um pouco, mas antigamente toda sentença minha tinha 20 páginas, 40 páginas, 50 páginas. Agora o recurso de revista, a gente vai ser um pouquinho longo, porque tem as transcrições. Agora, na argumentação mesmo, eu não vou ficar conversando demais, porque eu vou direto no alvo, vou identificar qual que é o tema, está aqui a transcrição do que o regional tratou, está aqui a matéria diz respeito à violação desses dispositivos aqui, e a partir daí eu vou fundamentar, fazer um cotejo analítico em cima desses dispositivos, qual que é o erro de tese fixada pelo regional. É isso, né? Claro que a gente falando aqui em 30 segundos parece uma coisa mais simples do mundo, né? Mas é justamente pensando que não adianta o advogado ter 30 anos de experiência, ter doutorado, mestrado nas costas, nada disso. A questão é técnica. E é importante também você falar isso, de ter essa preocupação de ensinar o pessoal do escritório, porque eu também avalio que esse é o termômetro. Não? Eu recebi um áudio aqui de uma colega nossa uns meses atrás, e eu achei fantástico, porque ela me mandou um áudio que ela recebeu de um colega, e aí ela mandou um áudio explicando o que era a situação. Né? Ela, não, professor, eu estou mandando aqui esse áudio para te agradecer, eu realmente consegui, eu tinha passado umas dicas para ela, a gente fez uma videoconferência, um recurso lá que ela perdeu, eu falei, não, vamos pegar esse recurso seu que sirva de experiência, vamos aqui ver o que você pode melhorar. Né? E ela conseguiu, tá tendo um bom êxito, subindo vários recursos. Aí ela foi contar justamente isso. Falou, olha, professor, eu já estava muito feliz, porque depois que eu entrei no curso, depois que eu passei lá pela mentoria contigo, eu estou subindo meus recursos, isso é uma realização profissional muito grande. Aí ela foi contar que até em casa o marido dela comentou que ela estava até dentro de casa mesmo, melhorou várias coisas, ela está confiante, porque realmente você pegar uma parada que quase nenhum advogado dá conta e você está fazendo com êxito, é claro que sua autoestima vai lá em cima e isso acaba melhorando muita coisa na vida pessoal. Mas aí ela quis dizer o seguinte, olha, professor, tá tudo certo, estava tudo bom. Agora hoje eu estou mais feliz ainda e eu estou te mandando essa mensagem aí, é que um colega estava desesperado aqui com o recurso de revista e eu orientei ele por telefone, ele mostrou a peça, eu falei para ele o que ele precisava fazer,
que estava errado no recurso dele, e a mensagem aí ele me agradecendo porque ele conseguiu subir o recurso dele pela primeira vez. Então, quando a gente chega ao ponto de estar conseguindo ensinar para outra pessoa que não sabe, além de você ajudar um amigo seu, um colega advogado, isso dá uma satisfação muito grande, porque é a prova que realmente você está dominando a matéria, né? Porque quando você tem condição de ensinar outra pessoa, principalmente uma pessoa que não sabe, que não domina, isso realmente é o sinal. Mas eu te cortei, vamos contar então, Rodrigo, essa história desse recurso de vínculo, que eu acho bem interessante para o pessoal. Assim, para mim, dos recursos que eu faço, com certeza o de vínculo de emprego é o mais difícil. Primeiro que achar uma jurisprudência que se encaixe perfeitamente é bastante complexo. E aí eu acho aí eu vejo como é importante o advogado fazer a leitura detida do acórdão. Sim. Porque é nos embargos de declaração que você vai orientar o desembargador a escrever ali aquilo que você tem de jurisprudência. Você não vai pesquisar jurisprudência depois que na hora que você tiver no prazo final do recurso. Ele, né? Você tem que dizer, porque você tem que buscar, você tem. Rodrigo, como é que você faz isso? Olha, aí não tem jeito, pessoal, aí é estudando, né? Ler acórdãos do TRT, do seu regional, é muito importante. Ler os acordos do TST é extremamente importante. Leia, baixe o processo, estuda o processo. Mas nesse caso especificamente, foi uma situação de vínculo de emprego onde em primeira instância, a juíza deu uma sentença, e é uma juíza, nesse caso, não vou citar nomes, mas a gente vai estudar esse processo em conjunto. Essa juíza é uma juíza que sempre foi muito vinculada a um posicionamento de dar vínculo, né? Eu conheço muito bem ela, né? Mas ela deu uma sentença, professor, que assim, a sentença ela é literalmente imaculada, né? Não tinha um defeito. Ela analisou todos os pontos da relação de emprego, subordinação, onerosidade. Sabe o que é? Você olha assim, caramba, eu lembro que eu falei assim, cara, eu vou botar isso aqui numa moldura, que eu nunca vi. Enfim, aí acabou que foi para uma relatoria. Quando chegou naquela relatoria, eu falei, agora perdemos o recurso. E já falo para a empresa, porque o nosso tribunal aqui do Espírito Santo ele é pequeno. Então você conhece a decisão de cada um dos desembargadores quando você trabalha muito. Previsível, né? Então eu já falei, vai dar, né? E aí, nesse caso, a gente até colocou, ele reformou o recurso, né? Dizendo que, com base num texto de 2007 do desembargador Agra Belmonte, eu não me recordo agora, o ministro. Hoje é ministro, né? Que dizia que a relação de emprego é questão de ordem pública e que por isso ele estava dando vínculo. Rapaz, quando eu li aquele acórdão, rapaz, aí eu fui lá e fiz um embargo de declaração, professor, eu fiz um embargo de declaração de 18 páginas, e eu impugnei 21 itens do acórdão. Falei, tem isso, e fui batendo. Esse foi aquele, esse recurso é interessante, que foi aquele que numa live eu falei assim, estou fazendo embargo dos embargos. Falei assim, não faz não. Você lembra? Eu acho meio arriscado. Mas não, eu vou fazer, porque ele falou bem assim, que no desembargador, ele colocou um negócio que eu achei absurdo, que ele analisou o meu embargo e o embargo do reclamante em conjunto, dizendo que não tinha um fundamento. Aí eu, não, fui lá e falei, olha, não é que não tem fundamento não, então se manifeste porque você disse que não tem fundamento por conta disso, e bati. E aí ele foi lá e reforçou, né? Ele confirmou que ele não ia fundamentar. Eu falei, é isso que eu queria, né? E aí ele viu que eu queria recorrer, eu acho, né? Porque eu tentei despachar e tal, e ele colocou uma frase que eu adoro ver em embargo de declaração. Considero todos os itens do recurso pré-questionados. Isso é um coraçãozinho que a gente dá pro desembargador, tem hora, né? Que ele considerou, então tá bom. Né? E aí tudo bem que a gente tentar outro ED porque o resultado está sacramentado, né? Assim, eu juro para você, se ele não colocasse isso, eu até faria, porque
assim, foi, enfim, eu não vou querer falar, É, porque pode ser que eu ofenda, né? Mas não é ofensivo. Foi um claro. negócio que foi ofensivo para mim pelo meu trabalho. Eu acho que a gente também tem que Sim. valorizar, professor. Nós, enquanto advogados, nós temos que valorizar o nosso trabalho. Não é porque a pessoa é um Entender o juiz. papel, né? É isso aí, entendeu? Até, Rodrigo, na live que eu fiz com o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, semana passada, ele estava comentando isso, né? Que ele disse o seguinte, que o desembargador, quando ele passa pela função no tribunal que é responsável por despachar a admissibilidade do recurso chevista, geralmente ele passa a não só julgar melhor os recursos, né? Mas justamente isso, de ter uma compreensão maior quando vem o ED do advogado, né? Que se o julgador sabe para onde o processo vai, o que o advogado precisa no recurso de revista, ele vai entender, ele vai ter um respeito maior pelo trabalho do advogado, e eu acho que isso tem pertinência. Professor, já que você citou o nome, eu vou falar. O desembargador Carlos Henrique, quando ele estava no tribunal, foi um desembargador que me ensinou muito, né? Lógico, advoga para a empresa, então os posicionamentos dele em termos É, ideológicos, meio dele, são bastante diferentes, né? claro. Mas eu lembro uma vez que eu estava com muita raiva, ele deu uma corda, eu falei, cara, eu cheguei na sustentação oral todo pronto, e o desembargador Carlos Henrique, ele é muito cortês, mas ele também não alivia Sim. muito não, quando ele quer, nas decisões dele, né? E a gente tem que entender isso, né? Claro, E separar, né? aí, e aí eu fui com a aula, com um livro dele debaixo do braço, porque eu sabia que ele ia me dar cacetada. Porque não sei o que, e tal, porque aí no final eu estava começando, né? Aí eu vou deixar claro que advogado início de carreira comete esses equívocos, né? Pois é. Isso foi lá em 2014, alguma coisa assim. E aí eu falo bem assim, excelência, mas o senhor poderia pelo menos se comportar como se comportam os seus livros. Aí ele agradeceu pela sinceridade, mas me deu uma cacetada. Eu acho que até hoje, quando eu lembro dela, dói. Mas, tipo assim, e aí eu, lógico, não sabia fazer recurso de revista, perdi, tá? Vou falar, a gente conta as derrotas também. Mas, assim, é um desembargador que a visão dele. E depois eu aprendi a gostar do desembargador Carlos Henrique, mesmo não concordando com os posicionamentos em algumas situações, mas é porque ele tem uma busca de uma conquista, né? Com relação à natureza do trabalhador, que a maioria das pessoas não tem. Lógico que é igual quando teve a reforma trabalhista, eu conversava com um juiz, um colega juiz, e eu falava que o pessoal começou a bater na justiça do trabalho, e eu falava, a reforma trabalhista, para mim, é botar a culpa da febre no termômetro, entendeu? Então vamos quebrar o termômetro. Não, não é. Eu observo. Professor, eu vim de uma realidade de uma empresa onde, quando eu entrei, ela tinha 82 reclamações trabalhistas. O estudo que a gente fez, esse número poderia chegar a 182. Há um custo médio de R$ 28.000 por reclamação, com uma entrada média de 40 por ano. Então, quer dizer, será que a Justiça do Trabalho está errado em julgar 40 reclamações ou tem alguma coisa a ver com a empresa? Então a gente começou a estudar, e aí eu acho importante, o advogado que advoga para a empresa, ele tem que estudar o negócio do cliente dele. Não adianta, entendeu? É aquilo que eu falei com o senhor. Então a gente saiu hoje, 3 anos sem reclamação trabalhista, né, julgada procedente. Poxa, isso é o quê? Não tem nada de novo. É estudar, entender. Você tem que entender o seu tribunal, né? Eu fico olhando que as pessoas elas esquecem da importância da leitura. Eu tenho que entender como que o desembargador vota, né? Eu tenho que entender como uma turma vota. Eu tenho que entender. Gente, estudar os acordos do TST não é difícil. São acordos geralmente muito bem escritos. Opa, não, tranquilo. Tá? Tá Tá. travando um pouquinho, mas tá tudo bem. Então, mas eu estou falando, mas os desembargadores, os ministros do TST, eles têm uma capacidade de síntese enorme, enorme. Outro dia mesmo eu estava vendo um julgamento de assédio sexual, com regra no 216A do Código Penal. Eu não vou me lembrar agora o nome do ministro, mas, rapaz, o cara pegou aquele negócio com 4 parágrafos e ele matou a questão. Então eu falo, se o cara que é ministro mata com 4 parágrafos, por que eu tenho que escrever 10 páginas?
Exato. Entendeu? Não é Então, assim, assim. E então, até uma coisa que eu acho que seria legal você passar para a gente aqui, Rodrigo, o que você acha assim que mudou no seu jeito de fazer recurso no dia a dia, depois que você passou pelo nosso curso? vocês vão até achar irônico, mas foi a capacidade de síntese. Foi aquela coisa de falar assim, não enche linguiça com aquilo que não precisa. Ah, mas eu quero colocar. Bicho, você quer fazer alguma coisa? Manda flores para sua esposa, sabe? É, Sai para tomar uma cerveja. escreve no Agora, Facebook. escreve, você quer, começa a escrever artigo, É, entendeu? Mas não é isso precisa, mesmo. né? Teve uma situação que eu achei interessante quando saiu a alteração da LINDB, que inclui o artigo Sim. 20 e 21, um monte de gente começou a querer colocar aquilo e meter textão para discutir matéria, a consequência da decisão. Eu falava com o pessoal, eu falava, gente, vamos parar com isso, coloca no máximo um parágrafozinho e pede para ele colocar, o desembargador se manifestar. Se não É. manifestar, você tenta dizer que não fez. Agora, e assim, eu vejo, professor, por exemplo, quando. E esse recurso que a gente está falando, ele é interessante no seguinte sentido, professor. Eu comecei ele escrevendo muito. E eu Uhum. vou lembrar muito, quando a aula sobre transcendência, que você dá 3 ou 4 aulas sobre transcendência, e você Uhum. dá aspectos bastante simples, e eu juro para você, eu tinha escrito 10 páginas sobre transcendência. Eu Não terminei, adianta. eu, eu terminei a sua aula reduzindo para 5 parágrafos e falei, eu vou tirar um ainda desse, entendeu? Mas é Então, isso. então, assim, e eu fico olhando que às vezes o advogado, e aí eu acompanho muitos recursos, né? E às vezes eu Uhum. fico olhando para o advogado, acaba se equivocando, não vou dizer que é um erro, quer dizer, pode ser, eu vou colocar equívoco para usar um eufemismo, né? É. Mas ele acaba se equivocando no seguinte sentido: ele quer colocar transcendência para todo o tópico do recurso que ele faz. Colocou sobre hora extra, transcendência da hora extra. Colocou sobre multa do 477, transcendência. Colocou. Oh, rapaz, além de você estar perdendo um tempo desgramado para escrever, porque eu acredito que a gente se dedica para isso, você está fazendo o assessor e o ministro perder um tempo para olhar uma coisa que não precisa, né? Eu tenho uma situação aqui de uma colega que ela me contratou para fazer os recursos do escritório dela. Pô, Rodrigo, olha, não tem paciência, a galera aqui do escritório vai muito bem na inicial e na defesa e na audiência, mas, cara, recurso. Aí eu falei, então tá, vamos, aí a gente combinou e a gente faz, né? E eu teve uma vez que ela foi fazer uma defesa, e aí eu acho que, assim, por isso que o advogado tem que estudar, né? E aí ela foi fazer uma defesa, uma situação que tinha uma estabilidade, e a gente entendia mais ou menos como é que era, porque era uma fundação, e essa fundação ela criou uma estabilidade que tinha vários detalhes. Aí eu falei com ela, olha, não defende não, defende, mas vamos fazer uma reconvenção, né? E aí a gente fez uma reconvenção e eu lembro que na audiência eu estava lá e o juiz olhou e falou assim, olha, mas é muita pretensão de vocês reconvir nesse processo. E o juiz acabou julgando procedente a reconvenção, né? Porque assim, é aquela coisa de assim, tem que estudar, tem que conhecer, não dá, professor, assim, eu posso falar de um monte de recursos que eu já fiz, um monte que eu já perdi, professor, já perdi recurso de não conseguir, né, fazer a divergência jurisprudencial de forma correta, entendeu? E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não aprendi a fazer recurso porque eu quis só, não. Porque eu não queria. Eu tinha total vontade, eu tinha de acertar. E eu tenho um negócio, professor, que eu acho que é muito parecido com o senhor. Eu adoro um desafio. E Ah, isso é o que me move. dizer que eu não sei alguma coisa. Às vezes algum colega fala assim, Rodrigo, vamos fazer isso aqui. Bicho, se a matéria for boa, eu juro para você, eu nem cobro. Tem hora, assim, quando às vezes é processo, né? Aí eu até brinco com os meus amigos aqui. Eu falo, rapaz, para perder eu gosto de cobrar. Agora, para me divertir, eu fico até com dó. Eu falo, porque, tipo assim, quando a matéria é uma matéria que me atrai, né? Eu estudo muito escalas especiais, né? Porque eu advogo para a parte hospitalar.
Em Sim. escala especial é um negócio que dá dá um Bem livro, né? complicado. É. É complexo, porque você tem questão de divisor, questão se o 59A é ou não é constitucional, se pode. Aí você vai. Mas aí você tem que estudar se é ou se não é pelo excesso do sindicato. Então tem vários detalhes, né? E, e, e eu vejo que cada leitura que eu faço, eu descubro uma coisa nova e eu melhoro. Então, assim, eu até brinco, falei, rapaz, porque eu não tenho coragem, mas eu tinha uma vontade de gravar todas as aulas, ficar guardando do expert para ficar lendo, para ficar assistindo, sabe aquela coisa, uma vez por ano eu vou pegar uma semana e vou pegar todas as aulas, Nossa, sabe, seria da série. ótimo, né? Porque, cara, é assim, como eu aprendi a ter essa capacidade de estudar e estudar pensando em reduzir a quantidade de palavras. Eu até brinco que antigamente o meu recurso de revista era um editor de texto, né? Hoje ele é um telegrama, né? Tem que medir cada palavra porque você paga por palavra. O telegrama tem isso, né? Quem trabalhou com telegrama para poder notificar alguém sabe, você paga por palavra. Então, se você colocar um textão, vai dois, vai pagar dois telegramas. Então, eu acho, mede a palavra, né? Coloca a palavra certa no lugar certo, perca mais tempo raciocinando sobre o problema do que escrevendo sobre ele. Eu acho muito legal, eu me coloco na posição de desembargador. Eu falo, rapaz, será que o desembargador vai ler isso? Não, não vai ler, não. Vamos reduzir. Será que o juiz vai ler isso? Não, não vai ler, não. Acredito que não leria, não. Vamos reduzir. Eu fico colocando, assim, às vezes eu pego Eu petições. já vi, Rodrigo, só te cortando, em ED, muitas vezes eu percebo, igual você falou isso, escreveu 18 páginas num ED, mas é porque tinha 21 pontos, aí realmente, né, e justifica porque a gente vai usar aquela estrutura de dar um sentido para o ED, apontar ali omissão, contradição, explicar o que é a situação, dizer por que aquilo interfere, né? Seja para o efeito modificativo, seja para o recurso de revista, né? Para fins de pré-questionamento ou superar ali uma omissão quanto à premissa fática, está tudo certo. Mas já teve situação de aluno do curso falar assim, professor, saiu uma corda aqui no meu processo, o negócio é tão absurdo que eu vou fazer um ED só para espizinhar, para o desembargador passar vergonha de ver o que ele escreveu. Aí eu sempre que tem algum... E essa atitude passional, né, Rodrigo, isso é inerente ao ser humano, mas a gente tem que superar, e a maturidade, a experiência, né, que você acaba vencendo isso. E eu sempre falo para quem me fala isso, eu digo o seguinte, olha, agora você precisa tomar uma decisão, até estratégica. Você quer tirar satisfação com o desembargador ou você quer ganhar o processo? Né? Porque se for só para tirar satisfação e o direito do cliente não importa tanto, beleza, vai lá, faz o seu ED, sapateia, dá piti no ED, está tudo certo. Agora, para ganhar o processo, respira fundo, a advocacia é isso mesmo, né? A gente, juiz engole sapo, advogado engole sapo, isso aí faz parte de toda a carreira, né? Nunca a gente vai ter um céu de brigadeiro de tudo acontecer do jeito que a gente quer, né? Então, respira fundo, vê o que dá para ajustar no ED, para preparar o seu recurso de revista e bola para frente, não tem essa. Professor, que bom você colocar isso. Olha o que aconteceu comigo uma vez, né? Um colega meu, eu ajudo muitas pessoas, eu converso muito, vou ajudando. Um colega meu viu que eu tinha subido um recurso de revista numa determinada matéria e foi lá e viu meu recurso, falou, pô, o Rodrigo tá perfeito, tava lá divergência jurisprudencial bem feito, porque pegou, falou, me ligou, falou, Rodrigo, vou copiar, tal, e era um acórdão do caso Henrique. E o caso Henrique, para guardada a admiração, embargar quando não precisa com ele, você se arrebenta. Tá? Por isso que é bom você conhecer. Porque a galera dele lá, meu irmão, os caras eles eram muito bons para julgar, mas melhor ainda para consertar. E aí o cara faz um embargo e diz, você foi omisso nisso. E aí vamos lembrar de ação que foi, de sentença que foi reformada no tribunal. Pelo amor de Deus, se você não tiver
não conhecer, lê lá o J que trata disso, é 119, salvo engano, né? Rapaz, o cara vai lá e dá a oportunidade do desembargador consertar e não sobe o recurso. Não sobe, né? Não sobe. E aí eu já vi cara fazer embargo de declaração e cometer a gafe do embargo de declaração. Aí eu acho assim, meu Deus, isso é imperdoável. Colocar no embargo de declaração ementa de acórdão de outro tribunal. Né? Não dá. Entendeu? Fica Aí eu parecendo falo assim, que você está dando um recado para o desembargador que ele tem que aprender com o outro, né? o outro, Já começa entendeu? por aí. Né? Professor, eu assim, ementa é um negócio que eu evito ao máximo. A não ser que for uma matéria bastante difundida, geralmente eu coloco uma ementa quando eu tenho que colocar de SDI, né? De turma, talvez, né? Por exemplo, uma matéria relativamente nova que está sendo debatida e está sendo construída pelos tribunais depois do incidente foi a questão da estabilidade da gestante em contrato de tempo determinado. Né? Exato. Aí, quando você faz uma defesa dessa, você vai colocar uma jurisprudência diferente e a conclusão do tribunal até para você conseguir encaixar, né? Porque eu falo que no Brasil a gente tem um tempo de maturação da jurisprudência, ela tem que madurar. Né? Eu sempre gosto de tratar disso e perceber como é que você vai construir, porque o advogado também constrói o conhecimento jurídico. A gente tem que também ter essa consciência, não é só o juiz, não é só o desembargador, não é só o promotor. Exemplo disso é que vários advogados brilhantes têm livros maravilhosos. Ou alguém duvida da capacidade de Fred Dier, por exemplo, no processo. Entendeu? Né? Eu já tive minhas investidas em concurso público e agradeço muito por ter dado errado, tá? Nossa mãe. Né? Já tentei, já fiz prova para juiz do trabalho, que é uma matéria que eu gosto, né? E agradeço muito. Hoje eu fico mais me concentrando em escrever minhas coisas. Agora, por exemplo, depois que eu aprendi que eu tenho que escrever menos, agora eu estou escrevendo artigo, fico guardando. Uma hora eu vou publicar, né? Eu gosto muito da área de análise econômica e tudo mais, né? Muito bom. E deixa eu te perguntar, você falou uma coisa aí, Rodrigo, que eu queria a gente falar mais uma palavrinha sobre isso, né? Como a gente sabe que esse conhecimento do recurso de revista, ele ainda é raro, né? A gente quer disseminar isso, que daqui um tempo aí, uns 3, 4 anos, a gente tenha muita gente expert aí no Brasil inteiro, né? Mas a notícia corre, né? Naquela localidade que quase ninguém consegue fazer o recurso de revista com êxito, o pessoal começa a comentar, pois o Rodrigo Badiani está subindo os recursos dele direto, não sei o quê. E aí, como é que é a questão dos colegas procurarem, né, para fazer parceria, ou às vezes uma questão pontual para fazer um recurso, porque ainda que o advogado faça o recurso, aquele advogado que não tem segurança, a hora que chega um processo maior, ele vai querer um colega mais experiente, que domina o assunto, para não correr o risco, né? Porque a gente sabe que o filtro é muito severo também do recurso de revista, e você perder, porque não tem jeito o recurso de revista, tranquilo, né? Agora, você perder por uma situação que ficou explicitado, que foi atrapalhada, né, que o advogado, sei lá, não fez a transcrição, a matéria não estava pré-questionado, esse caso do colega que você mencionou, né, de jogar o recurso dentro da bacia da súmula 126, assim, sem perdão, né? Então, como é que é isso, os colegas procurando e as parcerias? Então, professor, hoje eu tenho um escritório especificamente que me paga fixo. Só para você ter uma ideia. Um escritório razoável, tem uma quantidade, um volume de processo bacana, ele me paga fixo. Para eu fazer aí eu pego do recurso ordinário até o RR. Né? Então, para mim não, eu falo assim, as pessoas me procuram tanto para ensinar, e eu adoro ensinar. Às vezes o cara me liga, lógico, eu não gosto do cara chato, que quer que você fale assim, não, então o que eu...
eu não gosto quando me liga e fala assim, o que que você quer, o que que eu posso escrever aqui? Eu falo, olha, eu não... Aí eu tento me concentrar na minha meditação, que eu faço diariamente, para não dar uma resposta ruim para a pessoa. Porque às vezes o que a pessoa quer é alguém para fazer para ela. Isso aí eu não concordo, não. Né? A não ser que esteja pagando, né? Aí tudo certo. Então, tipo assim, tem gente que me procura para fazer recurso de revista pontual, né? E aí eu cobro um valor, né? E até no começo eu cobrava um valor fixo, hoje eu prefiro cobrar por êxito. Quando eu vejo o processo, não, se subir, mas se for provido, não, é provido ou não ser provido, aí é outra história, entendeu? Mas você quer que sobe? Sobe, né? E eu tenho realmente assim, só para você ter uma ideia, antigamente eu fazia um recurso de revista, professor, e eu demorava muito tempo para fazer um recurso de revista, porque eu não tinha essa capacidade de síntese que o curso me deu. Hoje, esse escritório me paga por mês bem mais, mais de uma vez, me paga mais de uma vez e meia, né, vamos colocar assim, né, o valor que eu paguei no Seja Expert. Então, quer dizer, só para você ter uma ideia, e aí fica aparecendo, eu não tenho preciosismo nenhum dizer que eu aprendi com o curso. Se eu tivesse que fazer antes, eu não conseguiria fazer. Confesso que não conseguiria. Por quê? Porque eu escrevia muito. Você imagina só você fazer um recurso de revista com 50 laudas. Hoje, a depender da matéria que eu vou recorrer, né, eu faço com 7, né, 8 páginas, 9, honorário de sucumbência. Né? Tem gente que não sabe fazer recurso de revista sobre honorário de sucumbência, um recurso fácil, que se você tiver pela reclamada, você ganha um tempo do caramba, se o tempo for uma coisa que o seu cliente precisa, ainda mais em tempos de pandemia. Gente, vamos aprender a tratar disso. Então, assim, são elementos que eu vejo que o curso me ajudou, né, a conseguir sintetizar o raciocínio para colocar no papel e resolver o problema. É isso para mim que foi o mais importante. Assim, e esse raciocínio perfeito, Rodrigo, porque o que acontece, né? Eu falo, a gente, claro, que a gente tem interesse em ter mais aluno, então a gente busca naturalmente argumentos, né? Que as pessoas possam, argumentos íntegros, claro, argumentos verdadeiros, que as pessoas possam se tocar, né? Falar, não, eu vou fazer o curso então. Porque aí o que acontece? Eu sempre pondero uma coisa com jovens advogados, né? A gente sabe que o mercado está muito difícil para quem está começando, né? Em especial se não tiver uma família já com tradição, tem um escritório onde se colocar, o começo é bem complicado, né? Então, ainda que a gente saiba, é difícil o jovem advogado conseguir cliente, né? Isso é difícil. Mas eu pondero para o pessoal, olha, eu tenho aluno, isso é fato, eu tenho aluno que tem pouco tempo de advocacia e ele mantém o escritório dele com recurso de revista. Porque o que ele fez? Olha, se eu for disputar mercado com advogados mais experientes, eu vou me lascar. Então, eu vou para uma área que não tem ninguém, mas eu quero ficar no trabalhista. Então, realmente, a área do recurso de revista, se o advogado dominar esse conhecimento, não vai faltar serviço para ele, e aí é onde a gente chega no seguinte ponto, que eu faço a comparação. Eu falo, olha, advogado em começo de carreira, o que consegue muito é fazer audiência como correspondente. Uma coisa que até agora, com a pandemia, tá bem ruim, tá difícil, né? Mas aí o advogado vai fazer uma audiência por correspondente, aqui em Goiás é menos que isso, a média. Mas vamos pensar aí que recebeu um valor razoável, R$300 para fazer uma audiência. A gente sabe que a realidade do mercado, em muitos lugares, não é essa, né? Então, você vai fazer um recurso de revista, ainda que o advogado não consiga cobrar a tabela da OAB, né, por N motivos, ele está começando as parcerias dele,
ele vai cobrar igual esse aluno meu me contou, né? Que ele faz parceria com um escritório que tem muito recurso, os recursos são padronizados, né? Claro que tem que ver um por um, mas ele já sabe os temas, né? Então, ele cobra na base de R$ 1.500, embora a gente saiba que você consegue negociar um valor melhor que esse, né? Que em vários lugares a média aí tem sido por volta de R$ 3.000 por recurso de revista para pagar um valor justo sem ninguém estar perdendo na situação. Mas aí alguém pode falar assim, né, Rodrigo? Não, mas fazer o recurso de revista, ele toma muito mais tempo do que fazer uma audiência. E o que eu sempre digo é que depende, né? Porque se você não sabe fazer o negócio e vai se aventurar de fazer o recurso de revista, realmente você vai gastar bastante tempo. Você vai gastar aí talvez 1 dia, 2 dias para fazer um recurso de revista. Agora, quando você domina essa técnica que é quase matemática, como a gente conversou aqui, né? Você consegue fazer um bom recurso de revista, talvez até num tempo menor do que uma audiência. E você consegue até melhorar a lucratividade do seu escritório com esse tipo de atividade. Eu organizo, professor, os meus recursos por temas. Por exemplo, tem essa pessoa, esse cliente que me paga, esse escritório que me paga todo mês, né? Eu já sei quais são as matérias que ele trata nos recursos, nas ações dele, na maioria das ações dele. Então, o que eu fiz para ficar mais fácil? Eu já separei por temas. Honorário? Eu já tenho separado a jurisprudência divergente, né? Eu já tenho. Aí você já monta a estrutura do recurso pronta. Tem vez, olha, às vezes eu não vou mentir, não. Eu já cheguei a fazer 2 recursos de revista em uma manhã. Entendeu? Sim. Pô, era matéria. Rodrigo, mas aí está de sacanagem. Não, era matéria do mesmo relator, né? Publicação muito próxima, inicial do mesmo advogado, contestação do mesmo escritório. E aí a gente já sabe como é que vai vir, né? Então eu vejo que as pessoas elas têm que aprender, estudar e evoluir o método. Isso é igual quando a gente aprende o teorema de Pitágoras. A primeira vez que você viu B² menos 4AC, você assusta. E depois você descobre que tem a regra do triângulo 3, 4, 5. Então você vai saber que a hipotenusa, se o cateto adjacente é 3, o tangente é 4, a hipotenusa vai ser 5. Vai ser sempre proporcional. Então, às vezes, você consegue achar essa regra da proporcionalidade e aplica. Às vezes é uma matéria um pouco mais difícil, e aí você realmente tem que estudar. Mas eu sempre lembro que é muito importante você saber fazer os embargos de declaração. Igual eu disse, gente, quando eu aprendi que eu poderia ter o acórdão paradigma e poderia embargar de declaração para conseguir alcançar na complementação da jurisdição, na complementação da decisão, ter aquele acordo paradigma como fundamento, a minha vida ficou tão fácil, professor. Eu não vou mentir, não. Esse macete, se é que pode falar que é um macete, é de ouro. Porque às vezes fala assim, mas eu vou fazer isso. Induz. Tenta induzir, pelo menos. Aprende. Vai lá, escreve. Você disse isso aqui, assim, assim. Sabe, a omissão se deu por conta disso. Aí pode ser que o desembargador coloque aquilo que você quer e você tenha, assim, uma situação exatamente idêntica para poder fazer um bom recurso. É claro que hoje as pessoas me procuram muito, aí é muito mesmo, para perguntar como é que eu aprendi a fazer. Aí eu sempre falo, olha, tem a aula lá do professor Fabiano, seja um expert, e eu não tenho vergonha de falar isso. Professor, assim, eu fico até chateado, às vezes as pessoas poderem me interpretar mal, mas é porque esse curso foi tão bom, está sendo tão bom para mim, assim, acompanhar, ter esses debates, que eu não tenho vergonha de dizer como é que isso me ajudou. Entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, eu não faria um curso de audiência, porque eu já fiz mais de 1000, eu sei como é que faz audiência. Sim, né? sim. Mas quando você vai para o recurso é um negócio que o advogado conta quantos que ele faz. Exceto se você tiver num escritório muito grande, que você fique só direcionado naquela área. Mas mesmo escritórios muito grandes,
E quando eu falo grandes, são grandes mesmo, cometem gafes. Não pensa que Sim. não comete gafe, não. Eu sei de uma situação, e aí eu vivi isso, uma empresa que a gente prestou serviço, teve um problema de um processo muito antigo, e aí a gente tinha que fazer um recurso de revista em sede de execução de sentença, né? E aí esse eu falo que o mais difícil não é e nesse caso era uma ação coletiva e mudaram alguma situação de entendimento lá, não vou nem citar. E aí a empresa virou e falou assim: olha, a gente vai ter que fazer esse recurso e tal, tal, tal. E a gente foi lá e apresentou o risco para a empresa, e era um recurso caro, e até caro para ficar com a gente. E a gente foi, essa empresa, na época, conversou com a gente para a gente poder procurar um escritório de renome, que talvez fosse, e a gente escolheu, né, dentre os que a gente conhecia, um escritório de uma pessoa que a gente entendia que era boa. Professor, juro por Deus, quando ela mandou os embargos de declaração para a gente protocolar, eu falei, olha, ou eu aprendo mesmo a fazer esse negócio, ou eu vou ter que passar fome. Tipo assim, e não foram valores modestos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Mas é final... isso, Rodrigo. Só te dar um exemplo aqui. Tem um aluno nosso lá em Paraupebas e ele comentou comigo que ele estava pegando umas ações boas lá, enquanto ele estava ganhando tudo, era só festa. Aí começou a perder em alguns pontos, né, que acaba, depois da reforma trabalhista, algumas matérias, os tribunais começaram a mudar o entendimento. Aí ele foi contar aqui que ele fez perdeu, né, de não ser conhecido. Aí chegou no segundo, ele falou, não, agora eu não vou correr o risco porque a ação é boa. Foi, contratou um escritório de grife, gastou aí, eu não lembro se ele falou, se foi 6 ou 8 mil reais, uma coisa assim, e o recurso, dizendo ele, estava tão ruim quanto os recursos que ele fazia antes. Ele falou, não, agora eu vou fazer o curso porque eu gasto aí 1/3 disso, do valor de um recurso desse, e aprendo conhecimento para mim. Né? Então, acho que a lógica é essa, e a gente percebe que realmente o nome, a grife, nem sempre é certeza de êxito. Né? E aí eu vejo assim, lógico, subiu o recurso, foi um processo que eles conseguiram entregar uma coisa até bastante interessante, né? Mas o que eu observei é que no final a técnica ela é muito, professor, é aquele negócio, a gente se nutre com um bom feijão com arroz, né? É, Então, de vez em quando, não adianta, eu vou fazer, não precisa, faz o bom feijão com arroz que todo mundo vai comer. Pode ser exato. até que uma hora você queira comer um negócio mais sofisticado, mas todo dia o mais sofisticado você vai enjoar. Feijão com arroz a gente come todo dia e é bom, e a gente come de Ah, novo. Então, assim, e você faz o sofisticado depois que você dominou arroz com feijão, né, é isso Rodrigo? aí. Porque antes de fazer o arroz com feijão, você querer fazer o negócio mirabolante, muito possivelmente não vai dar certo. Professor, eu lembro o primeiro recurso de revista meu que subiu, eu lembro até hoje, né? Eu li e eu fiz o recurso de revista e o Estado também fez. E eu li achando que eu lia jurando que eu estava lendo e o Estado foi denegado segmento ao recurso do Estado e o meu subiu. Eu falei, gente, será que é raro? Será que não era para subir o do Estado e não subir o meu? Né? E aí eu comecei a ver assim que tinha jeito. E aí você vai aprendendo, mas eu reforço, não é fazendo propaganda do curso, porque eu nem preciso disso, pessoal. Você sabe disso, eu não Claro, preciso fazer claro. propaganda, né? Mas para mim foi extremamente importante. É um curso que eu gosto, eu falo, o pessoal fala assim, como é que você sabe? Não, eu sei porque eu estudei, mas eu também sei porque eu fiz o curso, né? Uhum, Eu fui perfeito. fazer uma pós-graduação é, na Fundação Getúlio Vargas, e aí chegava o professor falando de direito do trabalho e falava, professor, você está dando mole aqui você está errando, principalmente na área de direito societário. Fala, aqui você está interpretando assim. Mas você está dizendo para a gente uma coisa desse jeito, mas o tribunal pensa de outro. Então, assim, fala o posicionamento do TRT, do TST ou do TRT, né? Ou dos TRTs, para você pelo menos dar uma contraponta. Os caras ficavam até chateados comigo, entendeu? Porque às vezes falavam assim, vamos estudar eu fiz em direito societário, vamos estudar a lei de SA.
Você vê a lei de SA, quando fala da responsabilidade, por exemplo, do administrador, né, ele fala bem assim que aquilo não se aplica ao direito do trabalho. Eu falei, então você combina com o desembargador do TRT de sua região, meu querido. Porque ele está dando para todo mundo. Não vem aqui dizer na aula, porque de repente você induz o cara a dizer na faculdade, do curso, assim, não, abre um SA que você tá protegido. Não está. Né? Lógico que hoje, com a lei de liberdade econômica, algumas coisas vão ser revistas. Acho que a jurisprudência vai amadurecer, né? Mas também vejo que quem vai fazer essa jurisprudência amadurecer é o advogado. Não é o magistrado só não, ou o desembargador, é o advogado. Então tem que estudar, né? Professor, aquelas suas lives, quando você fala assim, acordei de madrugada e li os principais acórdãos do TST. Mas como é bom ler acórdão do TST. A gente aprende muito. Como é bom você ir lá, ver o acórdão, ver como é que eles estão trabalhando a argumentação. Tem acórdãos do TST, principalmente que denegam segmento ao recurso, depois, admite em primeira instância, e denega, em segunda instância, esqueci a palavra agora, nega provimento. Não conhece, Não conhece isso. Não conhece. Rapaz, esses recursos que admite em primeira instância, a maioria deles, né? E não conhece admite, no TRT, e não conhece no TST, esses recursos eles dão uma aula de processo de trabalho, a maioria deles. Porque o ministro tem que mostrar onde é que está o erro do regional, né? Isso aí, cara. Então, assim, ler esses, para mim, assim, é fantástico, né? É uma forma de realmente aprender. E, lógico, conhecer a estrutura para realmente acertar. Porque também não dá, né, pessoal? A gente aprender, dizer que conhece, saber falar do recurso, mas não conhecer a estrutura do recurso, né? Eu até brinco quando eu estava... Uma pergunta, Rodrigo. A gente já vai encaminhando aqui pelo horário para o fim, mas eu vi uma pergunta aqui que seria interessante a gente responder, da Soraya, que ela pergunta como fazer para divulgar a habilidade para ser contratado por outros escritórios. Eu percebo aqui, não sei se é o seu caso, mas o que eu tenho percebido é que isso é natural. A notícia corre na cidade, corre na região, justamente porque tem pouca gente que consegue subir o recurso de revista, e o que eu ouço dos meus alunos é que é natural. Você não precisa fazer uma propaganda, uma divulgação mais ostensiva. E tanto é assim, Rodrigo, eu vou até citar o exemplo aqui e vou fazer até uma premonição, né? Que essa semana, muito possivelmente, por causa dessa live aqui, advogados vão te procurar, porque isso é natural. A gente está conversando aqui, né? Uma conversa sobre recurso de revista, né? Você demonstra que tem muita firmeza, que é a postura natural de quem está dominando o assunto, né? Igual até estou vendo aqui, está na live o Wendel, lá do Rio de Janeiro. Semana passada o Wendel fez uma live comigo e depois ele veio contar. Ele quietinho no escritório dele, começou o povo ligar um atrás do outro, 9 contratos em 2 dias, né, do pessoal procurando para fazer o recurso de revista, justamente porque tem esse movimento, como é um conhecimento mais raro. O que eu tenho, não sei se é a tua situação, mas o que eu tenho ouvido dos alunos é que não precisa divulgar. Então, professor, eu tenho uma facilidade na questão de divulgação, porque acaba que eu atuo em processo de negociação coletiva pelo sindicato dos hospitais aqui do estado. E aí eu acabo conhecendo muita gente, né? E às vezes o cara fala assim, pô, o tribunal reformou aquela sentença, falei, recorre de revista, com base nesse argumento, assim, assim, assado. E às vezes comento com os colegas, né? Aí o cara fala assim, você sabe fazer? Sei. Quanto é que você cobra? Aí eu falo, eu adoro essa palavra, quanto é que você cobra, bicho. E eu não tenho, antigamente eu tinha vergonha, eu não tenho vergonha, não. Lógico que agora eu tô mudando, professor, porque eu antigamente eu cobrava um valor dando certo ou não dando certo. Agora, hoje, quando meus colegas me procuram, eu só cobro pelo êxito. Eu falo assim, ó, é tanto, mas só se subir.
né? Hum. Aí o cara fala assim, pô, mas você cobra caro para só se subir, né? E aí eu falo, pô, mas Vai para assim, subir, né? é, é você que escolheu me contratar, não tem nenhum problema. Porque, assim, é orgânico, as pessoas vão te procurar porque você sabe. E outra coisa que eu falo é porque, como eu estudo, eu falo com autoridade, eu falo Isso, exatamente. conhecendo aquilo, entendeu? Né? Eu já tive casos, por exemplo, do cara falar que vai fazer recurso de revista e não conhecer a instrução normativa 40 do TST. Eu falo, meu Deus, faz É, como? nossa, Entendeu? Tem que conhecer, tem demais. que estudar, entendeu? Tem que estudar, né? Professor, eu já tive situações do advogado do tribunal divergir com relação à súmula e o cara não saber fazer o recurso de revista porque ele não conhece a súmula, Aí não tem jeito, né? entendeu? Aí não tem como, aí você não dá, entendeu? Tem que aprender a E, trabalhar. E as é, pessoas, só para concluir, as pessoas acabam te conhecendo quando você passa a demonstrar conhecimento do assunto. E é exato. orgânico. Você acerta com fulano de tal, e eu vou falar para você, pessoal. Você acha que o pessoal me Espalha. liga de colatina? Não, Uhum. eu não Não, tenho nem para dizer, eu não tenho um advogado de colatina que eu fiz um recurso, mas eu tenho do Paraná, eu tenho do Rio Grande do Sul, eu tenho de São Paulo, eu tenho do Rio de Janeiro e passa. Vitória, né? Entendeu? Então, às vezes, as pessoas realmente me procuram. Às vezes a pessoa fala assim, pô, eu fiz isso aqui. E às vezes eu nem cobro, eu só dou uma dica, ó, faz isso aqui assim e tal, porque você dá uma segurança. Pô, Rodrigo, muito obrigado. Quando eu puder, eu te indico. Às vezes, até as melhores indicações que eu tive de recurso, professor, com toda Uhum. certeza, foram dos favores que eu fiz para alguns colegas, entendeu? Uhum. Lógico que não dá para ficar 40 Só minutos, isso. 50 minutos conversando com a pessoa sobre isso, igual eu até ficava Uhum. antes. Hoje eu falo, ó, manda o seu recurso para mim, faz o resumo do acórdão, né? Aham. Vê os pontos, ou senão eu falo, vê os pontos aí, eu falo, ó, você acertou nisso aí, agora escreve. Ah, não, eu não sei escrever. Aí não, aí pelo medo não, aí para não ter medo, aí você tem que me pagar. É igual eu falo quando eu fazia muito contrato. O pessoal perguntava assim, quanto é que você cobra para ler o contrato? Eu falo assim, para ler eu não cobro nada, não. Adoro ler. Para dar minha opinião, eu cobro. Ah, mas é isso, ô, Rodrigo. E eu também, eu me vejo muito nisso que você está falando, sabe? Eu, por muito tempo, eu tinha assim, pé atrás de às vezes, um curso igual esse nosso curso, né? Um curso que eu sei que não é barato, né? Um investimento que nem sempre o advogado tem condição hoje de fazer, né? Um curso hoje praticamente R$ 2.000. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar, ó, meu curso é R$ 2.000, porque eu sei o valor que eu sou capaz de entregar para o advogado multiplicar o investimento que ele faz. E isso eu acho que a gente tem que valorizar o nosso serviço, né? Porque não é uma coisa da noite para o dia. E aí, engraçado, né? Porque e às vezes tem aluno que conversa com a gente depois, né? Eu falo assim, não, mas isso aqui que você está fazendo está errado. Ah, mas isso aqui eu aprendi, está no modelo do fulano que eu fiz um curso assim, 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 né? Tem hora que eu até brinco, falo, pois é, isso aí é a diferença. Às vezes, você fazer um curso de recurso de revista de R$ 100 e outro de R$ 2.000. Não que o mais caro vai ser melhor, né? Porque o caso específico, né? Que eu tenho um professor em específico que tem muito erro que o pessoal passa e um curso assim que muita gente fez, né? E o próprio professor me mandou um áudio dizendo que, olha, Fabiano, eu confesso que o que você entrega nas lives de graça para o pessoal é mais do que eu entrego no meu curso pago. Então é isso aí. E acho que essa história aí também que você conta de ajudar as pessoas e depois ter indicação, né? Eu faço isso também e acho que é uma forma muito íntegra. A gente entrega aqui muita live, muita informação. Eu respondo todo mundo que manda direct.
Tem um aluno nosso, esse eu achei fantástico. Uma cidade que é pequena relativamente, e apareceram 4 alunos da mesma cidade, né? Eu pensei, poxa, mas que massa a gente ter um público e uma cidade do Nordeste, que eu nunca fui, não tem nada a ver, né? E depois eu fui descobrir que era um rapaz que tinha feito, acho que umas 3 perguntas aqui para mim no direct, a gente sempre responde o pessoal, independente de qualquer coisa, e o aluno falou, olha, professor, eu fiquei tão agradecido, o senhor sempre responder minhas perguntas, que quando saiu o curso eu não só me matriculei, como convenci mais 3 advogados da cidade a matricular. Você pode ver aí que tem 4 alunos da cidade. Eu falei, realmente, agora está explicado de onde é que apareceu o povo. E eu acho que é isso aí, né? A gente, muitas vezes, eu acho que a gente tem que valorizar o nosso trabalho, mas também eu acho que é importante a gente disseminar, distribuir conhecimento, né? Estender a mão, que é algo que a gente, mesmo que a gente tenha aprendido na marra, né, eu não vou ficar naquela postura de que, porque comigo ninguém facilitou, eu não vou ajudar ninguém, né? Então, acho muito massa essa sua postura, Rodrigo, de ajudar, e a gente vê que vem em troca, né? Eu penso assim, o conhecimento, quando a gente aprende, é muito gostoso você conseguir ensinar a pessoa. Lógico que tem algumas pessoas que são um pouco aproveitadoras, né? Elas querem que você realmente faça e tudo mais, né? Eu mesmo, quando tive dúvida, eu ficava até receoso em mandar, eu marcava, às vezes eu fazia áudio de 30 segundos, não, tem que ficar com 15. Porque, pô, o cara já vai me dar uma dica né? Então, assim, eu não acho quer dizer, eu acho que a pessoa que sabe, ela não tem vergonha de ensinar. E nem pode ter isso. Às vezes você vê que a pessoa que sabe muito, né? Eu não vou citar exemplos aqui para não ficar chato, mas às vezes a pessoa que sabe muito, ela parece que às vezes a pessoa que acha que sabe muito, ela fica com medo de dizer e alguém se apropriar do conhecimento dela. Eu acho que conhecimento não é de ninguém, entendeu? Eu não tenho medo de se apropriar. Eu, muito pelo contrário, quando meus colegas sobem com recurso ou vêm me procurar para dar alguma orientação, cara, eu fico muito feliz, porque a gente só vai procurar porque a gente conhece a pessoa. Exato, Entendeu? com certeza. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava no meu escritório, tem várias coisas dessas, né? E aí um juiz me liga e fala, tô com um problema com a minha empregada doméstica. Aí eu falo, pô, vou fazer a defesa, né? Entendeu? Mas vou cobrar. Ou já teve casos, por exemplo, de juiz do trabalho me ligar, né? E falar assim, olha, eu tô com um caso de uma pessoa da minha família, em outra região, mas eu quero que você faça a inicial. Professor, eu fazia inicial com cálculo liquidado desde 2012. Muito massa. Pensa bem. E eu lembro que eu tenho um colega meu que hoje é um juiz que eu acho fantástico, né? E, assim, um cara que eu respeito muito, né? Hoje está no tribunal. E aí eu lembro que ele falava que ele dava a sentença, e ele dava a sentença homologando os meus cálculos. Cara, eu achava aquilo, gente, agora eu vi que eu sou bom nesse negócio. Porque eu já fazia, né? Já colocava, já falava qual vai ser o índice que eu queria, qual tinha que ser aplicado. Então, quer dizer, a gente também, né, professor, ter confiança e ter brio. Querer que fique bom, porque a gente tem que mostrar que a gente é bom. Porque eu acho assim, o ápice de um advogado é ser contratado pelo juiz. Eu acho que, né? Eu sou um cara que eu navego muito, né? Eu falo com a minha esposa, fica até chateada. Uma vez por ano eu tenho que fazer um júri. E aí eu vou lá, me inscrevo para fazer dativo, porque eu não quero ter cliente. E aí chega aquele processo de júri, eu fico lá estudando o júri, estudando. Aí ela fala assim, pô, mas você não faz penal. Por que você vai ficar fazendo júri? Ainda mais como dativo, o Estado nunca te paga. Eu falei, mas eu tenho uma alegria em fazer júri, que é onde eu posso contar todas as histórias possíveis, que está todo mundo ali para ver. Só tem eu falando. Audiência não, um monte de gente. Eu gosto, entendeu? Eu acho que o advogado, professor, ele tem que se provocar, né? Ele tem que Desafiar, entender, né? E ele tem que se desafiar. E não tem nada que nos desafia mais do que a dúvida do outro. Entendeu? As minhas dúvidas já estão sanadas, entendeu? As que eu tenho, aí eu vou debater. E é muito bom você ter colegas e pessoas com que você possa debater.
Eu acho que o trabalho notável, ele é uma comunidade de debate muito maior do que até o senhor imagina. Com todo respeito, que assim, sabe, é igual aquelas falas da Súmula 126, é muito bom. Você pode se orgulhar, porque você abre caminhos e debates de maneira muito simples, que o advogado, no seu dia a dia, ele, ainda mais o advogado de interior, o advogado de cidade pequena, ele não teria condições de conhecer a matéria antes disso aparecer num processo dele. E é muito mais caro, né? Outro dia mesmo, você fez uma live sobre a questão de honorários advocatícios não integrados. Na live você falou, honorário advocatício não integraliza a base de cálculo das custas processuais. É um julgamento assim. Um colega meu me liga e fala assim, Rodrigo, tem que fazer um recurso com base nisso, nisso, nisso. Vi na live do Fabiano. Eu falei, ó, aí. Quer dizer, não é porque eu falo, ele fala, viu na live, estava lá no material, chegou lá, só colocou, pegou a matéria, conseguiu proceder os embargos. Aí já tá falando, pô, eu acho que eu vou fazer o curso, hein? Eu falei, cara, vai abrir agora, entendeu? Faz. Às vezes as pessoas, elas acham, eu vou ser sério, professor, o seu curso custa R$2.000. Em um escritório que me paga por mês, eu já ganhei quantos cursos seus no ano passado? Né? Então, assim, eu não vou... E outra coisa que eu acho interessante falar, meus honorários aumentaram com o seu curso, não por uma questão, meu filho chegando aqui, pai, não por uma questão de que eu fiquei, porque, tipo assim, a segurança que eu tenho hoje me faz cobrar melhor. Porque eu falo, mesmo subindo, tinha hora que eu falava assim, por que esse negócio está subindo? Eu ficava com dúvida. Entendeu? Porque, lógico, eu lia 896 e ia pegando aqueles, sabe? Ia pegando aquela parte toda, fazia aquele cotejo, tudo certinho, né? Mas eu vou ser sincero pro senhor, eu vou ser bastante sincero. Tinha hora que eu ficava com dúvida. E hoje não, hoje é aquele negócio. Antigamente, eu até brinco assim, eu atirava a flecha e às vezes eu ia lá e desenhava o alvo depois da flecha pronta. Hoje não, eu miro no alvo. Eu miro onde eu quero. Entendeu? Né? E isso me dá segurança, né? Eu acho que e as dicas, caramba, as lives suas de Zé Antônio, né, o seu colega aqui. Cara, as dicas que vocês dão, eu acho legal que vocês divergem e não perdem a pose. E isso eu acho bacana, né? E é assim que eu gosto, ter um ambiente onde você consiga debater 40 minutos. A live de manhã cedo, cara, poxa vida, aquela horinha ali que a gente fica, é tão engrandecedor, sabe? Ah, mas eu vou ter que ficar ali todo dia? Vai, porque às vezes a dúvida que ele vai colocar ali é uma dúvida que vai aparecer para você. O material, professor, o material que você está entregando, você não acha em livro e nem em curso pago e nem em pós-graduação de grife. E quando eu falo isso, eu falo porque eu fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Eu não estou falando isso para falar mal da FGV, não, que eles são maravilhosos. São bons pra caramba. Bons pra caramba. Agora, lá no escritório, eu tenho um colega que fez a pós na FGV e fala, é ele que fala comigo, fala, Rodrigo, que esse cara entrega, eu não aprendi no curso de Direito do Trabalho, na pós-graduação que eu fiz de Direito e Processo do Trabalho. Entendeu? A sua aula, ele fala muito bem, Geraldo, a sua aula uma aula que você deu sobre princípios do direito coletivo do trabalho. Eu tive aula com um desembargador, ele não me disse aquilo. Então, assim, né, que o seu informativo é melhor do que o do TST, a gente não precisa de falar. Isso entendeu? Aí, entendeu? Isso aí você pode. Admiro. Então, assim, eu acho que o que você está entregando nas lives é indispensável para o conhecimento do advogado. E eu acho que a cereja do bolo realmente é o seu curso, porque o seu curso ele dá integralmente uma noção de estrutura pontual do recurso. Não que as suas aulas você não entregue isso, não, entrega. Mas o curso, você sabe que você guarda um macete para o curso que são fantásticos, né? Aquela sua aula de estrutura de recurso de revista, que você divide, aí eu vou dar spoiler, tá? Em 4 tópicos. Né? Vixe, você fala assim, olha, você faz isso, isso e isso. Cara, se você assistir aquelas... Aí
Aí fala assim, se você assistir aquela aula, você fala assim, não, eu acho que tem alguma coisa, algum equívoco aqui. E é objetivo, né? Eu lembro de você falando assim, ó, quando você faz um embargo de declaração na aula, né? Você busca esse elemento e pede isso, você faz com pouco, aí você vai lá e você dá uma ideia, um exemplo de 3 parágrafos. Né? Aí eu falo, pô, 3 parágrafos para o embargo de declaração, professor, às vezes você resolve com 3 parágrafos o que eu não resolvia com 5, 6 laudas. Entendeu? Hoje, é igual eu falo, depois do seu curso, eu fiz um embargo de declaração, né, de 18 páginas, mas eu impugnei 21 pontos no acórdão. Então era assim, era muito objetivo. E só ficou com 21 páginas, com 18 páginas, desculpa, por uma questão óbvia. É porque eu transcrevi partes das minhas contra-razões para falar, olha, eu abordei isso nas contra-razões, então se manifeste sobre isso, eu pedi. Entendeu? Né? Então, assim, eu vejo que, para mim, valeu e vale muito a pena, né? Tanto que ainda, mesmo já na parte final de concluir o curso, porque eu vou e volto nas aulas, eu já posso dizer que estou começando a ficar preocupado se eu ficar sem esse curso ali à minha disposição, né? Eu vejo que os materiais que você e o seu irmão, que vocês vêm divulgando aí, eu acho que são fantásticos. Aquele curso de mini aulas sobre temas, eu acho que aquilo ali vai ser um produto que eu estou ligeiramente curioso para ver, né? Porque, principalmente para o advogado que busca, às vezes você tem que garimpar muito para achar uma coisa daquele nível, entendeu? E realmente, assim, advogado é um ser que não tem tempo, né? O advogado não tem vida, ele tem prazo. E o advogado tem que conhecer que ele tem essa limitação, ele tem a limitação do prazo, né? Isso é extremamente importante ele entender isso. O advogado, quando ele compreende que ele tem prazo, professor, ele descobre que a vida dele é diferente das pessoas normais, entendeu? Né? Quando você está virando um prazo, você vira à noite. Quantas vezes eu já cheguei em casa, falar com a minha esposa, ó, estou indo para o escritório e eu não sei que horas que volto. E voltar 2, 3 da manhã para casa. Né? Isso é bastante importante a gente observar. E o advogado ele tem que conhecer isso e procurar no mundo jurídico, da internet, ferramentas que entregam isso para você, porque você não vai dar conta. Principalmente o advogado que tem 1 ou 2 colegas que trabalham junto, onde um faz uma área, o outro faz uma área, e chega no final do mês, a gente divide. Entendeu? Não tem que ter esse preciosismo. Acho que a gente tem que entender, olha, somos assim. Você não vai conseguir ler todos os livros que você quer, professor. Não adianta. Né? Você vai falar assim, o livro do Carlos Henrique Bezerra Leite de processo é lindo? É lindo. Mas com todo respeito ao desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite, né? Ele não te ensina a fazer recurso de revista naquele livro dele. Né? Tem jeito. Entendeu? Né? O livro de direito material do trabalho do Maurício Godinho Delgado é maravilhoso. Alice Monteiro de Barros, meu Deus do céu. Né? Sérgio Pinto Martins, eu falo para não correr o dia errado, só dos desembargadores que eu conheço. A Voila, doidona, eu acho massa pra caramba ela. Mas eu juro pra você, não ensina. Vai te dar uma boa noção acadêmica, vai te dar um bom entendimento para concurso, um ótimo entendimento para você trabalhar ali no seu dia a dia. Agora chega um ponto que, se não tiver uma ferramenta que é essa que você está entregando para a gente, essa não resolve, não. Desculpa aí quem pensar diferente de mim. Não, muito bom. Obrigadão, Rodrigo. Vamos partindo para o final. Fica a chamada, o convite para o pessoal, que a gente está com as matrículas abertas para o Expert em Recursos de Revista. Lá na bio, que é a página nossa aqui do perfil, tem um link por uma página com todas as informações. E eu vou dar um spoiler aqui, que eu vou mandar um e-mail para o pessoal hoje ainda com um presente, que é um empurrãozinho para o pessoal que não fez a matrícula ainda. Né? A gente resolveu aqui, eu e Antônio Berto conversamos ontem, e nós resolvemos, já tem alguns bônus legais, né, que é o bônus da análise do recurso de revista, né, que é a reunião comigo no Zoom, tem um curso do Antônio Berto de tutela de urgência, o meu curso de questões trabalhistas no STF, que a gente vai liberar, já está gravado, e a gente resolveu
dá só para o pessoal que entrar na turma, o pessoal que já é aluno vai ter um desconto bem legal, mas quem entrar na turma 6 vai ganhar o nosso curso novo também de jurisprudência, que vai ser lançado sábado, né? Um curso de R$ 660, né? Que a gente vai lançar. Então fica esse empurrãozinho para quem está pensando se eu entro, não entro. Então agora se não entrar é porque realmente não quer. Tá? Obrigadão, Rodrigo. Até a próxima. Até, professor. Um abraço. Tchau, gente. Valeu. Obrigado, pessoal.